Feliz Natal! O espírito do Natal está no ar. O que significa isso, minha gente? O que significa o espírito do Natal? O que significa Feliz Natal? Afinal de contas, o que nós comemoramos no Natal? Eu confesso que essa época do ano, para mim, ela demorou muitos anos para fazer sentido, porque eu cresci em uma família em que a felicidade não era uma coisa tão presente assim. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. Essa época de final de ano, mesa cheia, às vezes casa cheia, abraços, bebida, muita comida, isso nunca teve um sentido muito claro para mim. E óbvio, com o passar dos anos a gente vai refletindo e para muitas pessoas essas coisas viram traumas, elas viram dificuldades. E para mim foi assim por muito tempo. E hoje eu resolvi parar um pouquinho com a série de Provérbios e falar um pouquinho sobre aquilo que eu entendo que é o espírito de Natal. Em primeiro lugar, que fique claro uma coisa: é muito legal e muito importante as famílias se reunirem, prepararem uma ceia diferente, terem um momento ali de comunhão, um momento de estar juntos. Isso é muito legal, isso é muito bom e isso certamente traz algum tipo de alegria, né? Isso certamente traz algum tipo de satisfação. Mas o dia 26 está aí. Eu, por exemplo, no dia 26 vou viajar de volta para casa porque eu preciso trabalhar. Tem muitas pessoas que não vão ter a oportunidade de passar o Natal em família, seja por motivos bons ou ruins, né? Por motivo de estar hospitalizado, alguma coisa assim, que é um motivo não é tão bom, né? Ninguém gostaria de estar hospitalizado, muito menos nessa época. E outros por motivos bons, porque estão empregados, porque têm um trabalho e precisam estar lá exercendo a sua função, né? A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que o trabalho ele é um dom de Deus, ele é um presente de Deus. Mas e o Natal? E esse negócio da gente se reunir, trocar presentes e tal, e tal, e tal? E eu quero hoje refletir no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, que diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se formos fazer as perguntas para o texto, como nós fazemos no nosso devocional, e eu fiz isso agora de manhã, nós vamos conseguir responder praticamente todas as perguntas, né? Quem, quando, onde. Vamos encontrar aqui palavras interessantes que podem nos ajudar a entender o texto e tal. Mas para tudo isso, a gente precisa dar uma olhadinha para o contexto. Esse versículo solto aqui, é impossível de a gente tentar entender ele, porque ele começa com um pois. E esse pois significa que ele está explicando ou justificando o que ele falou antes. Então a gente precisa dar uma olhadinha no contexto, né? A gente precisa dar uma olhadinha no contexto. Se você pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso, deixa eu ver aqui, 32 em diante, você vai ver o quê? Jesus estava subindo para Jerusalém com os seus discípulos, né? E em algum momento ele falou para eles, né? Jesus vinha caminhando, mas ele disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Então isso aqui aconteceu, Jesus fala, né, que ele ia ser morto e que 3 dias depois disso ele ressuscitaria. Agora, olha só, ele fala isso, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que são os romanos, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximam dele e dizem: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Em primeiro lugar, assim, é claro, é óbvio que esses caras aqui ainda não tinham entendido nada. Assim como eu, quando me sentia triste, perdido nessa época de Natal, também não tinha entendido nada. Jesus acabou de dizer para eles que ele ia ser entregue, que ele ia ser açoitado, morto, e que depois disso ele ressuscitaria. E aí eles vêm e dizem assim: quando tu vieres na tua glória, nos concede de estar um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles não enxergavam Jesus ainda como Jesus
queria que eles o enxergassem. Assim como eu, durante muito tempo na minha vida, eu não enxerguei Jesus como ele realmente é. Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, mas ele não é um rei terreno, e eles estavam esperando aqui que ele fosse um rei terreno. Então, o que eles fizeram? Eles pediram para ele: ó Jesus, quando tu tomar conta do reino, quando tu te assentar no trono de Israel, concede que nós sejamos teus ministros, né? Então, queria um estar à direita dele, um ministro da justiça, o outro ministro do exército e tal, e era isso que eles queriam. Eles não entenderam nada, assim como em algum momento da minha vida eu também não tinha entendido nada, e você pode ser que já tenha entendido, mas pode ser que não tenha entendido ainda. Então, eu te convido a ficar comigo até o final, para que a gente possa entender realmente quem é Jesus e o que ele veio fazer, né? Aí o que acontece aqui, ó? Os outros ouviram Jesus dizer que ele respondeu a pergunta deles, né? Ele disse: ó, não é eu que vou decidir quem vai sentar à minha esquerda e à minha direita, mas é o Pai que está nos céus. E aí os outros ouviram isso, os outros discípulos, né? Os outros 10, porque eles eram 12. Jesus andava com os 12 discípulos, que eram os mais chegados, os discípulos, que eram aqueles que seguiam ele onde quer que ele fosse, e sempre tinha uma multidão ao redor, porque eles olhavam e essa multidão, né, olhava e se juntava a Jesus, e ali Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios e assim por diante. Aí quando os outros viram isso e perceberam, né, que eles estavam pedindo isso, eles ficaram irados, ficaram indignados. A gente não sabe se eles ficaram indignados porque eles já tinham entendido o propósito, ou se eles ficaram indignados porque eles também queriam um cargo de confiança ao lado de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí, Jesus chama eles e fala, né? E aí é que tá o contexto. Jesus os chamou e disse assim: ó, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, né, sobre as nações. Não será assim entre vocês, Jesus está dizendo. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E aí vem o versículo que nós vamos trabalhar, que é o verso 45. Então, quando ele diz assim, ó, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, agora vamos fazer algumas perguntinhas para o texto aqui para a gente fazer uma aplicação. Então, primeiro, quem está envolvido na história, né? O Filho do Homem, que é Jesus. E vem Jesus, vem Tiago e João, e depois Jesus chama os outros 10 para a conversa. Então, Tiago e João fazem a pergunta, né? E Jesus responde. Onde eles estão? A caminho de Jerusalém. É importante a gente saber isso, por quê? Porque Jesus estava anunciando que ele iria para Jerusalém, seria entregue e tal. Então isso aqui aconteceu ou na penúltima semana de vida de Jesus, por exemplo, entre sexta-feira, sábado, talvez, né? Sábado não, porque provavelmente no sábado eles estariam sem fazer nada, somente na sinagoga, ou enfim, né, era o costume deles, mas provavelmente na sexta-feira, né, no dia que antecede o sábado, ou até mesmo no domingo, porque na segunda-feira Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho e tal. Então isso acontece quando? Um pouco antes de Jesus ser crucificado. É um momento que Jesus está terminando de organizar as coisas e de explicar as coisas para os discípulos. E as principais palavras que eu separo aqui, na verdade não são palavras, são expressões, a expressão nem mesmo e a expressão veio para, né? A locução, né? Nem mesmo, e a locução veio para. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, né? Então, nem mesmo significa que nem ele, que é o Rei, que é o Senhor, Jesus, que é o próprio Deus, veio para ser servido. Ele veio para servir e veio para dar a sua vida em resgate por muito, né? Então, aqui nós temos o nem mesmo ele, nem mesmo eu que poderia vir, chegar aqui na terra e dizer, ó, eu sou Deus, agora vocês vão me servir. Nem mesmo eu fiz isso. Eu tenho toda a autoridade. Lá no final do Evangelho de Mateus, ele vai dizer, né, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, mas eu não estou usando essa autoridade para que eu seja eu não estou usando essa autoridade para que eu seja servido. E quando ele diz veio para, tem duas vezes aqui, ó. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, aí tem uma vírgula, e tem um mas, né?
Ou seja, ele está dizendo, eu não vim para isso, mas eu vim para aquilo. Então, o veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui está o sentido do Natal. Nós dizemos que comemoramos o nascimento de Cristo, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Na maioria das vezes, o que nós fazemos é uma comemoração da ceia. E não da ceia de Jesus, da nossa ceia. Nós fazemos uma comemoração de estarmos junto com a família. Eu estou muito feliz nesse final de semana, porque, se eu não me engano, faziam 3 anos que eu não reunia todos os meus filhos no mesmo lugar. E nós estamos na casa da minha mãe, que já é uma idosa, tem mais de 80 anos, e ela está muito feliz porque, pela primeira vez em muitos anos, todos os netos estão aqui, né? E tá o meu genro, tá a minha nora, eu tenho 2 filhos que já são casados, né? Então tá uma alegria só. E normalmente o que nós fazemos? Nós comemoramos isso, comemoramos porque estamos juntos, mas o Natal é muito mais do que isso. O Natal, ele está expresso nesse versículo aqui como as 3 coisas que Jesus fez. Jesus veio, ele nasceu e nós precisamos comemorar isso. Por quê? Se ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, ele veio para morrer por nós. Então, se Jesus, nós precisamos comemorar o Natal? Sim, porque Jesus veio, mas principalmente nós comemoramos o Natal porque Jesus cumpriu a sua missão. E ele continua cumprindo até hoje. Eu acho que é no Evangelho de João que ele fala assim, ó, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, separando esse versículo aqui, nós conseguimos ver os 3 pontos, os 3 momentos da vida de Jesus. O veio, ou seja, ele nasceu, e isso está no passado. Isso não vai acontecer de novo da forma que aconteceu. Jesus voltará. Então, daqui a alguns anos, alguém vai estar dentro de um carro gravando uma mensagem de Natal e ele vai dizer, Jesus veio, Jesus voltou, né? Ou seja, o verbo é diferente. Vir, Jesus só veio uma vez. Jesus voltará, ele virá novamente. Mas o veio, do verbo vir, está no passado. Ele veio para ser servido. Aliás, ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para fazer 2 coisas que estão no tempo presente. Ele veio para servir e ele veio para dar a sua vida em resgate de muito. E aqui eu quero focar um pouquinho na palavra resgate. Infelizmente, nos nossos tempos, quando se fala em resgate, normalmente a palavra está associada a sequestro, mas ela também está associada a dívidas. Só que nós não usamos tanto essa expressão resgate hoje. No passado, se usava mais. Eu paguei uma conta com cheque pré-datado, eu vou lá resgatar o cheque. Como eu fazia para resgatar o cheque? Eu entregava o dinheiro para quem tinha o meu cheque e resgatava, pegava o cheque novamente. Mais atrás ainda, se usava a promissória. Então, quem fazia uma compra assinava uma nota promissória. Esse documento ele ficava em poder da pessoa que tinha vendido, e quando a pessoa terminava de pagar, normalmente a promissória ela era paga em várias prestações, quando essa pessoa pagava a última prestação, ela resgatava a nota promissória. Ok, Rogério, eu não sou um cheque e eu não sou uma nota promissória. Então, de que Jesus veio me resgatar? Eu não lembro onde o apóstolo Paulo fala que ele pagou a nossa dívida de pecado para com Deus. Jesus veio nos resgatar porque nós estávamos, ou alguns de nós talvez estejamos ainda, escravos do pecado. E lá na cultura dos judeus, o que acontecia? Uma pessoa poderia ir lá e pagar um valor de resgate, resgatar aquela pessoa que era escravizada, muitas vezes por conta de dívida. Voltando ainda à ilustração da dívida, né? No passado, lá no Oriente Médio, era muito comum. Uma pessoa ficava endividada e aí ela se vendia como pagamento daquela dívida para trabalhar como escravo, né? Como servo daquele seu devedor, às vezes para o resto da vida. Isso era comum acontecer. E esse resgate é quando alguém da família, né, porque também não era qualquer um que tinha o direito de ir lá resgatar, alguém da família ia lá e pagava aquela dívida e comprava a liberdade daquela pessoa, resgatava aquela pessoa. Então, o resgate, ele é pagar um valor para que algo ou alguém seja resgatado, seja liberado. E Jesus pagou esse valor com a sua própria vida. Então, sim, devemos comemorar o Natal, que é o nascimento de Jesus. Devemos comemorar. Por quê? Porque se Jesus não tivesse nascido, ele não teria morrido no meu lugar e no teu lugar, para que nós fôssemos resgatados do pecado que nos aprisiona.
Rogério, eu não sou pecador, eu sou um homem sério, eu não traio a minha mulher, eu pago as minhas contas em dia. É porque o Espírito Santo ainda não te mostrou quem realmente tu é. Essa é a verdade. Jesus, no Evangelho de João, disse o seguinte: o Espírito Santo, ele virá e convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, nós precisamos ser convencidos que somos pecadores, e somente a palavra de Deus e o Espírito Santo é que fazem isso. A verdade é essa. Não desliga esse vídeo agora, não para esse vídeo agora porque ficou chateado comigo. A verdade é essa. Nós nascemos escravos do pecado e nós comemoramos o Natal não porque reunimos a família, mas porque reunimos a família em torno do nome de Jesus, que veio, ele nasceu, ele veio, mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E hoje ele está te servindo com essa palavra aqui. Se o Espírito Santo estiver falando com você nessa hora, Jesus está ainda te servindo. Ele veio para servir continuamente. E ele veio para dar a sua vida em teu resgate e em meu resgate. Então, se o Espírito Santo está falando contigo, se você está sentindo que você realmente precisa ser resgatado, ser resgatada, esse é o momento de, pela primeira vez na sua vida, comemorar o Natal da forma correta. Comemorar o fato de que Jesus nasceu, sim, mas ele nasceu para dar a sua vida em resgate da sua. Ele veio para dar a sua vida, a vida de Jesus, em resgate da tua vida, a vida de um pecador, de uma pecadora. E não se ofenda, por favor, não se ofenda, porque eu precisei ouvir essa mensagem. Eu precisei ouvir que eu sou um pecador, que eu era escravo do pecado, que eu não conseguia agir se não fosse pelo pecado. E vamos parar com essa bobagem de achar que pecado é roubar, matar, ser corrupto e adulterar, trair o marido, trair a esposa. Vamos parar com essa bobagem. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que a gente faz que está contra a lei de Deus. É tudo aquilo que Deus disse para não fazer e a gente faz, é tudo aquilo que Deus disse para fazer e a gente deixa de fazer. Isso é pecado. Só que você não precisa entender o conceito de pecado agora. O que você precisa é entender que sim, você deve comemorar o Natal, porque Jesus veio para dar a sua vida em resgate da tua vida. A vida de Jesus foi entregue em resgate pela tua vida. Isso é o sentido do Natal. Nós vamos comemorar isso na Páscoa, mas nós não teríamos Páscoa para comemorar se o nosso Salvador não nascesse. A aplicação que eu trago, né, é que após a ressurreição de Cristo, os discípulos, eles entregaram a sua vida a Cristo, eles morreram por Cristo, eles viveram para que a igreja acontecesse, eles viveram para que o nome de Cristo fosse proclamado e chegasse até mim e chegasse até você através desse vídeo. E é esse o convite que eu te faço nesse dia 24 de dezembro e 25. Reconheça que Cristo só nasceu por um motivo, porque ele precisaria morrer por ti. Feliz Natal. Que Deus te abençoe.